Queridos, queridas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui para a nossa live mensal, na companhia do meu irmão querido de jornada, amigo, né, de tantas vidas e tantas experiências que a gente não lembra ainda, mas a gente vai lembrar em algum dia. O fato é que a gente está conectado, que a gente está junto e por alguma razão temos algo aqui muito especial para entregar para todos vocês. Então sejam muito bem-vindos aqui nesse nosso encontro de hoje, né? Aqui em Curitiba, uma chuvinha gostosa, bem aconchegante. E o meu amigo, né, Dan Carvalho, que está aqui com a gente hoje, lá no calor da terra dele, lá. E isso Tá é muito. chovendo, E... Tá o quê? tá chovendo. Tá Começou a chovendo chover aqui também agora. aí? Olha só. Mas olha que incrível, né? O quanto a multidimensionalidade está muito, muito no nosso dia a dia, porque eu estou aqui toda encasacada e você está aí todo calorento, né? São dimensões diferentes de tempo e espaço, literalmente. Bem-vindo, meu amigo, para mais essa conversa nossa. Gratidão, meu amor. Sempre uma honra estar aqui com você, com vocês aqui, a gente trazer um pouco mais de clareza, né? De elucidação sobre os temas que envolvem a expansão de consciência e espiritualidade. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, Uhum. que eu e a Ana, a gente estava organizando de trazer aqui para vocês nessa live de hoje. E eu acredito que vai agregar bastante aí os conhecimentos dentro desse assunto que é bem maravilhoso, assim. O pessoal, eu acredito que o pessoal, a maioria adora. E a gente vai trazer um pouco mais, dentro dos nossos entendimentos, claro, né? Sobre essa questão, sobre esse assunto. E vamos É lá. isso mesmo. Isso mesmo. Então, gente, olha, o nosso tema de hoje, os oráculos como canal de orientação divina, e de fato é um tema muito especial, um assunto especial. Começa do começo, né? Então, Dan, para você, quando foi que você começou a se conectar com os oráculos? Como é que foi essa ligação aí? Quando é que ela aconteceu? Como ela aconteceu para você? Como é que foi isso? Bom, comigo, os oráculos, eles iniciaram ali bem cedo, bem na infância. Começou com a intuição aflorada e eu comecei a entender que se eu utilizasse as informações intuitivas, que eu já nasci com, desde que eu me entendo, eu já nasci com essa questão da intuição bem forte. E aí, como que eu poderia trazer um melhor direcionamento utilizando de ferramentas materiais da matéria para confirmar no início ali, confirmar e também trazer uma outra orientação, uma outra visão dentro daquilo que eu já estava recebendo para poder é, entender que não era só a minha mente, que não era só a minha intuição, ou que não era a mistura dos dois, para mim poder entender melhor as informações que eu já recebi ali, lá atrás. Então, começava com pedrinhas, né? Eu pegava pedrinhas, tipo 6, 7, 8, 10 pedrinhas. Sete, aí depois eu fui desenvolvendo um método particular com 7 coisas, 7 peças iguais. Então, por exemplo, 7 cristais iguais, 7 carocinhos de feijão, 7 pedrinhas iguais, da mesma, iguais, né? E aí começou assim, eu fui quase como se fosse jogando búzios, né? Uhum. Eu achava bem interessante ali como que era. E aí eu lançava e entendia o que significava. Parece doido, mas eu tinha essa capacidade, até hoje ainda tenho. Não utilizo tanto quanto outros oráculos nas leituras que eu faço, mas começou assim. Os oráculos sempre estão alinhados com a nossa intuição e você acaba decifrando a mensagem por trás ali, através dos elementos, né? Através dos símbolos de cada coisa. Então, oráculos alinhado com a sua intuição, com a mensagem que o seu eu superior quer te passar, ou a egrégora que te acompanha quer te passar, não é muito a ferramenta, mas é mais assim sobre você. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
que é aí onde está a magia da coisa, né? E aí você pode utilizar, ramificar para várias direções a questão, o tema oráculo. O que serve como oráculo? Vai trazer uma mensagem para você, que vai tanto te orientar ou orientar outras pessoas, e que você sente ali uma conexão, até mesmo ligada à sua intuição, de uma forma Uhum. bem mais profunda, né? É mais ou menos nessa direção. Maravilhoso. Eu estava aproveitando e fazendo uma postagenzinha aqui no History do Ser Mais Você, lembrando a galera que nós estamos ao vivo agora, né? Maravilha. Marquei você aí também, amigo. Gratidão. É muito isso que você falou, assim, no sentido de conexão, de orientação, porque o que que acontece, né? Na medida que o nosso despertar vai acontecendo, e aí para algumas pessoas esse despertar é lá de criança, como foi para você, né? Para mim, o meu despertar, assim, eu tinha alguns insights, assim, quando criança, mas não eram tão aflorados, não era mesmo, né? Eu fui despertar de forma mais consciente já depois de adulta. Então, para mim, né, a minha ligação com os oráculos começou daquela forma tradicional, assim, né? Fui tirar as cartas com uma cigana, uma leitora, né, que foi tirar o tarô para mim e tal. E me chamou muita atenção nessa época, porque assim, eu recebi a indicação de uma amiga, aquela coisa, né? Um amigo indica para outro e tal. Vai lá Uhum. ver o que que ela diz para tua vida, essas coisas. E essa mulher, aonde eu fui fazer essa consulta, era uma senhora assim muito humilde, muito sim, muito sem pompa nenhuma. Realmente uma mulher absolutamente comum aos olhos assim, né, das pessoas. Mas ela fazia uma leitura de cartas com as cartas sabe as cartas Do de baralho. jogo de baralho normal? Jogo que a gente joga canastra, pif. Poxa, é, Eu nem sei como é que chama aqueles baralhos lá, né? Mas burro, como? burro. Isso aí, joga esse tipo de jogo aí. E ela tirava, né? Fazia a leitura das cartas com esse baralho comum, né? Que a gente joga esses jogos. E ela foi trazendo tanta informação da minha vida naquele momento, assim, coisas que estavam acontecendo, eu não tinha falado nada para ela, coisas que estavam acontecendo, e ela foi relatando e trazendo sugestões, trazendo caminhos, e aquilo, assim, me deixou. Eu diria que assim, por um lado, maravilhada, né? Tipo, uau, como é que ela consegue ver isso tudo em carta comum de baralho, né? E por outro lado, me trouxe uma curiosidade muito grande sobre essa coisa do oráculo. E daí, olha como as coisas são. Isso faz muitos anos, muitos anos mesmo, né? E aí, um tempo depois, eu assisti o filme Matrix. Imagina, olha quanto tempo faz essa história, né? Aí assisti o filme Matrix, e no filme Matrix tinha a personagem que era o Oráculo. O oráculo. E aí, para mim, assim, eu não tinha muita clareza, eu não estava ainda no despertar, eu estava naquele lugar da curiosidade de buscar alguém que me falasse alguma coisa da minha vida, ou que me desse sugestões sobre como resolver algumas coisas da minha vida, né? Mas daí, quando eu assisti o filme e veio ali o personagem do oráculo, eu entendi na época, né, o que que um oráculo representava. E o que eu entendi na época era que esse tal oráculo, a palavra oráculo, ela significava conexão. Foi o que eu entendi na época, né? Oráculo significava conexão, ou seja, eu, humana, física, estou aqui de um lado, de um outro lado tem uma consciência superior, tem um Deus, tem guias, tem seres de consciência mais elevada que estão ali prontos para transmitir mensagem para mim, para me ajudar, para me apoiar.
E esse oráculo, aquilo que eu A entendi ponte. como oráculo, era o canal de A conexão entre ponte. essas duas partes, o físico e o sutil. Isso. Quando eu entendi isso, tipo, foi assim, uau! Parece algo muito simples, né? Parece algo até óbvio para gente hoje, com a mentalidade que nós temos hoje, com a consciência que a gente tem hoje, mas na época, eu compreender isso desta forma abriu assim várias portas para minha conexão com a espiritualidade, com as sincronicidades, porque aí começou a vir também informações através dos números. E os números também são canais oraculares, né? Também trazem mensagem do sutil para o material, para o físico. E bom, daí para frente, né, eu fui me conectando com vários tipos de oráculos diferentes. E aí, assim, eu não sei para você, quero te trazer essa pergunta, mas falando da minha percepção, oráculo e tarô, em essência, para mim é a mesma coisa. Eu não sei se para você o que que você acha? Olha, oráculo e tarô, em essência, é a mesma coisa. Porque tudo que faz essa ponte de ligação entre aqui, essa dimensão e outra realidade, outra dimensão, né? E que transmite uma mensagem, seja tempo e espaço diferente, passado, presente e futuro, tá coexistindo, né? Em uma dimensão quarta, dimensão média, quarta dimensão superior, enfim. Mas tudo aquilo que traz essa informação desse outro plano para esse plano aqui é considerado um oráculo. E o tarô também tem essa função. Você falou, eu achei interessante, você falou das cartas do baralho comum, né, que a gente joga ali, e eu também utilizei também muito esse baralho, até eu comprar o meu primeiro tarô, mas na época não tinha acesso, não tinha... Eu tinha medo, para falar a verdade, eu tinha medo de me envolver com tarô, porque na época eu ainda ia, a minha mãe ainda me levava na igreja e ainda tinha as crenças, né, da igreja. Mexer com essas coisas, vai mexer com o demônio, aquela coisa toda. Mas um lado puxava, chamava, por conta dos mentores ciganos e tudo mais, que eu não conhecia na época. E o outro lado tinha o medo, né, de se envolver e acabar mexendo com coisa sombria, as crenças, né? Enfim. E aí eu fui mexendo com entendendo através das cartas convencionais, do baralho normal de jogo, né? E aí, depois que eu tive o meu primeiro baralho, meu primeiro tarô. Mas é a mesma coisa, é a mesma essência. Né? É encontrada em tudo, né? Ali. E, Maravilha. e é muito legal a gente ampliar o nosso olhar sobre isso, né, Dan? Porque para a galera que está acompanhando a gente aqui, deixa eu dar só bom dia aqui, Laura, Ademir, bem-vindos, que escreveram aqui no chat, mas tem mais gente assistindo a gente também. Sejam todos muito bem-vindos aqui. E é muito bom a gente desmistificar, né, o que é um oráculo, né? Ou o que que a gente pode chamar de oráculo ou não, porque a gente começa a quebrar as barreiras, né? Começa a quebrar aquela coisa de se enquadrar em caixinhas. Ah, isso é isso, aquilo é aquilo. E na verdade, tudo em essência é a mesma coisa, né? Tudo tem essa conexão com o Criador, com a Energia, né? fonte. E aí, quando a gente fala de oráculos, a gente precisa lembrar também, eu acho, né, que cada um de nós tem uma equipe pessoal de assistentes de dimensões mais elevadas. Uma equipe de luz que acompanha a gente na nossa jornada. Cada um de nós tem a sua. Muitas dessas consciências que fazem parte da equipe do Dan também fazem parte da equipe da Ana. E outras não, né? Outras não fazem parte da minha, mas estão lá com o Dan e vice-versa. Mas o fato é que essas equipes que nos acompanham, eles estão ali disponíveis o tempo todo para realmente nos orientar, nos guiar, nos proteger, nos ajudar na jornada.
na caminhada. E os oráculos são canais, são formas, né, que a gente pode aproveitar para abrir espaço para receber essas orientações. Porque muita gente diz assim: ah, eu queria ver o meu mentor, ah, eu queria saber o nome do meu mentor, ah, eu queria ver os meus anjos protetores, ah, eu queria, né, tipo, humanizar essa entidade, esse ser, essa consciência, né? Trazer para a visão humana. E não é bem assim que funciona. Porém, os oráculos podem ser essa via média de comunicação, de orientação, de conversa, e que muitas vezes está ali à disposição de todos nós e a gente não usa, né? E aí, se nós olharmos geral para a humanidade, assim, nesses últimos 2 anos, pelo menos 2 ou 3 anos, cara, o que apareceu de oráculos diferentes à venda no mercado é muita coisa. Você percebeu isso também? Percebi isso também, exatamente, exatamente. Tem muitas formas agora, que na verdade eu vejo assim, já estavam disponíveis, só que a vibração mudou e as pessoas estão mais aptas a fazer essas leituras através de outras vias, né? Porque tudo é energia. Então, se Boa. você se afina a sua energia, principalmente a sua terceira visão, para entender a vibração energética através de outros meios, por exemplo, através de um cristal, a bola de cristal mesmo, a famosa bola de cristal, né? Que a gente vê nos filmes, desenho animado e tudo mais, que está lá o vidente, olha na bola de cristal. O que é? É você olhar para dentro de um cristal que chama de cristalomancia, que é a técnica que você identifica a vibração energética do cristal e essa vibração emite. É igual você. Sabe como eu vejo? Vai ficar bem claro para muita gente. Não tem aqueles medidor que eu esqueço o nome, que mede o terremoto quando vibra a terra, que eles vai que é também igual àquele que vibra, que mede o batimento cardíaco, que vai, sabe, aqueles riscos, né? Aquele gráfico. Uhum. Então é como se o cristal emanasse uma vibração. Para mim é assim que funciona. Emana uma vibração, uma sintonia, emana uma onda de energia, uma vibração. Por isso que cada cristal, o cristal azul tem uma vibração, o cristal azul tem um modo de vibrar, o cristal vermelho, o cristal violeta também tem um modo de vibrar. Cada um tem uma assinatura energética. Então, o médium ele sente, ele capta aquela vibração e ele decodifica pela seu terceiro olho, decodifica o que é aquela onda, aquela vibração, o que é aquela informação e traz de acordo ali com a intenção. Ou seja, a pergunta vai pela intenção e o cristal, o meio, emana a resposta através de ondas vibracionais, que é decodificada diretamente na terceira visão do médium ali. Então, a leitura da bola de cristal, por exemplo, eu sempre busquei essa resposta e a minha mentora me ensinou como é que funcionava, que é igual eu tô passando aqui a resposta sobre isso. Não é que você vai olhar para a bola e você vai ver as imagens dentro da bola do que acontece. Não é isso. É a sintonia vibracional que é captada do cristal através dos chakras das mãos, que a gente tem. O reikiano sabe muito bem disso, né? Que a gente tem os chakras das mãos. E quando colocado esses chakras em sintonia direta com o cristal, a captação fica bem mais fluida dessas informações que vão diretamente pelo chakra, vai diretamente para o terceiro olho, e a informação ela começa a ser decodificada. Olha que coisa. E eu nem imaginava que era assim que acontecia. Eu achava que a pessoa estava olhando para dentro do cristal e estava vendo as imagens dentro. Só que não é assim que acontece, é a decodificação vibracional que acontece. E para o médium que tem essa sensibilidade, principalmente, o reikiano pode fazer isso, inclusive, se ele souber fazer essa leitura através do chakra da mão. Quando ele coloca a mão num cristal e ele intencionar uma pergunta ou enfim, uma intenção,
ele vai saber entender a informação que o próprio cristal, porque o cristal tem um elemento que mora nele. Ele tem um elemental cristalino, um ser elemental que mora nele. E se Uhum. ele souber criar essa ponte de ligação com esse ser elemental, ele vai saber dar essas respostas, porque ele está em outra dimensão. Que o tempo e espaço não existe, é tipo, está acontecendo, passado, presente e futuro está acontecendo simultaneamente. Então, é muito isso. Cada vez que a gente mais se aprofunda, buscar mais, mais ainda vem vindo as respostas. Com um baralho, por exemplo, uma carta, é mais simbólico, tipo, é mais arquetípico. Então, você vai buscar pelo arquétipo, pelo símbolo ali, dentro daquela combinação de símbolos, uma resposta que vem da dimensão superior, da quarta dimensão superior, enfim, e aí você traz, decodifica ali no seu terceiro olho, e você traz a informação, direcionando ali aquela resposta daquela pergunta, daquela questão, enfim, daquela situação. É muito isso, né? Assim que acontece. Eu vou aproveitar a tua fala aqui e trazer a pergunta do Ademir. Na verdade, você respondeu um pouco a pergunta dele, eu só vou complementar. O Ademir falou Uhum, assim: além do conhecimento das cartas, é necessário usar muito a intuição para se ter a sensibilidade em traduzir a leitura. Então, eu vou aproveitar você responder um pouco disso, né? A questão dessa conexão, dessa sensibilidade. uhum. Mas, para a gente desmistificar um pouco também, senão fica parecendo que só pessoas assim com uma capacidade intuitiva, né, mais aberta, mais expandida, é capaz Pois de é, estabelecer essa conexão. De fato, isso exatamente, é interessante. real. Pessoas com uma sensibilidade mais aflorada vão ter mais facilidade de captar o campo ali, seja de uma bola de cristal, como você falou, ou de um cristal, né, qualquer que se tenha ali. Mas quando a gente usa os oráculos, e você mostrou um aí, eu vou trazer um aqui também. Quando a gente pega um oráculo e a gente traz uma pergunta, né? Que eu acho que essa é a questão principal. Antes da gente abrir um oráculo, a gente tem que ter uma intenção, tem que ter uma pergunta. E é uma pergunta que não pode ser assim, sim ou não. Porque se for sim ou não, você talvez ainda vai ficar na dúvida. Você precisa interpretar um pouquinho aquela informação que você quer buscar. Nem os oráculos, nem os mestres ascensionados, né, nem nenhum ser de consciência elevada vai dar uma resposta fechada para gente, tipo, vai ou não vai. Porque senão elimina o nosso livre-arbítrio de escolher, da escolha. Eles vão dar caminhos, sinais que você possa Probabilidades, né? isso, que você possa interpretar e associar com a intenção, com a pergunta que tu está trazendo. Então, se Exatamente. você é uma pessoa que não tem uma sensibilidade muito expandida, como o Ademir perguntou aqui, é necessário usar a intuição para se ter a sensibilidade em traduzir a leitura. Vamos dizer que você não tenha essa intuição muito aflorada, essa sensibilidade muito aflorada. Quando você pega uma carta, eu vou trazer esse exemplo aqui, ó, que é Uhum. do Oráculo dos Dragões Estelares, né? Lindo. Essa carta, ela tá trazendo uma informação aqui embaixo, ó. Ela tá Uhum. falando a carta de número 9, que é o dragão da escolha, e ele Ai, que traz a provocação, entenda as consequências. Então, quando a gente olha para essa carta, sincronicidades. oi? Desculpa. Sincronicidade para mim, ó. Pronto, então fica ligado aí. Quando a gente olha para essa carta, o que que ele está falando? Escolhas. Então, olha o que a carta está mostrando: dois caminhos, dois dragões aqui e o maninho ali, o arauto, que a gente chama nesse oráculo, né? Ali no meio, olhando para frente, digamos assim, porque olha, esses dragões estão mais afastados. Então, tá o maninho lá atrás, olhando para frente, olhando para os caminhos que ele pode escolher para aquela questão que ele trouxe. Então, se você começa a olhar com mais cuidado para a carta, você começa a entender as informações que estão aqui. Então, está falando de escolhas.
O 9, por exemplo, na numerologia, para quem conhece o mínimo de informação da numerologia, o 9 significa finalização de ciclos. Então, o que que a carta está dizendo? Você precisa fazer uma escolha para finalizar algum ciclo aí da tua vida. Escolha terminar o que não serve mais ou escolha começar alguma coisa, né? Isso só olhando para a carta, eu não estou usando intuição nenhuma, gente. Estou só olhando o que tem aqui na carta. E daí, olha aqui, entenda as consequências. Óbvio, porque qualquer escolha que você fizer vai ter consequências. Então, de acordo com a pergunta que tu trouxe, com a tua busca ali naquele momento, quando você abriu o oráculo, no caso dos dragões estelares, né? Ele está convidando você a pensar nas escolhas, olhar para essas escolhas como a possibilidade de uma finalização de ciclo e projetar, imaginar, pensar nas consequências que essas escolhas podem trazer para você. Então, é racionalizar. Se você não tem uma intuição muito aflorada, se você não tem uma sensibilidade que você considera muito aflorada, basta você olhar para a carta e começar a interpretar. E aí, olha que interessante o que essa carta mostra aqui, ó. Tem um caminho do meio. Tem um caminho do meio, olha aqui. Tem um dragãozinho aqui no meio, né? Então, se você pudesse escolher o caminho do meio, como seria? Se você pudesse escolher o equilíbrio, como seria? Se você pudesse fazer uma escolha em que te colocasse numa posição de expansão e não de limitação, como seria? E aí a gente começa a ir pensando sobre as possibilidades só olhando para a imagem da carta, para a imagem que está, né, os arquétipos, como você falou, que estão ali na carta. Por outro lado, se você às vezes tiver em casa um oráculo como o oráculo dos animais de poder, e por acaso aqui estava a cobra aqui na primeira carta aqui, esse Eu tenho oráculo, aqui. esse oráculo ele traz a informação aqui atrás, ele traz a mensagem aqui atrás, né? Ele traz a interpretação da carta e ele traz uma afirmação para a gente praticar. Então, veja que interessante, cada oráculo tem uma forma de trazer uma informação para a gente. Já o oráculo dos mestres ascensionados, né? E aqui tem a carta do Cristo, né? Do Mestre Jesus, tem aqui Mãe Maria, tem a Mestra Pórtia, né? Tem vários aqui nesse oráculo. Já é um pouco diferente, porque ele traz uma afirmação aqui em cima, que você pode também interpretar essa afirmação, né? E tem, claro, a explicação no livretinho aqui daquela carta, o que que aquela carta está te dizendo. Então, o fato é que tem várias opções, várias formas da gente se conectar, né, com o divino para receber mensagens, orientações através desses canais que a gente chama oráculos. Eu trouxe esses três aqui para exemplificada, mas eu sei que tu tem outros aí, né? Quer falar um pouquinho dos que você separou aí? Olha, você falou dos animais, eu tenho aqui também, olha. E eu estava até olhando para ele aqui, ó, do golfinho, ó. Aham, é o mesmo meu aqui. É o mesminho. Aí ele vem com a mensagem e no final aqui ele vem com a afirmação para a gente falar. Que já Aham. traz muita informação. É muito sincrônico também, né? É muito. A gente que está. Eu vejo assim, nós que estamos. Tem as runas também, que eu tenho uma forte ligação. Nós que estamos despertos, que estamos nessa caminhada, né, de despertar, eu vejo que a gente já vem com um pezinho na quarta dimensão, a gente já vem já com um pezinho ali na quarta dimensão média, outros na quarta dimensão superior, tendo essa facilidade de entender as sincronicidades, as mensagens que a nossa equipe, que o universo nos envia.
E os oráculos vêm justamente, qualquer um, né? Vem justamente para facilitar esse entendimento das mensagens que a nossa equipe, que anjos, enfim, a egrégora que está nessas outras esferas, nessas outras dimensões, querem nos transmitir. Então, facilita muito. Quando a gente sente esse chamado para se conectar com algum oráculo, para aprender algum, algum oráculo ali, alguma técnica, já é muito essa sintonia com essas outras dimensões, essa facilidade e as sincronicidades elas vão guiando através dos oráculos, né? Através das mensagens. E aí são vários tipos. Tem esses que não tem, por exemplo, as runas mesmo. Não tem, claro, você entende o significado, mas não vem assim com uma frase já que facilite Né? ali, Uma a frase. não ser que você realmente decore, né? Ali o que significa cada símbolo, cada arquétipozinho ali. E aí, juntando, você vai formando meio que um quebra-cabeça, vai formando um outro significado dentro do significado ali que já tem formado. Aí vai muito da interpretação. Aí junta também com a intuição. Por isso, cada um tem ali o seu método, né? São vários métodos para vários tipos de oráculos, né? Aí vai muito da intuição, assim, da intuição no sentido de qual é o oráculo que te chama mais a atenção, que fala Uhum. mais o seu âmago, o seu interior, o seu eu superior ali? Vai te direcionando e aí você vai se guiando e tá tudo certo, né? Eu acho incrível, porque, resumindo, todos os oráculos vêm para servir como essa ponte que a Ana já trouxe, de ligação entre essa dimensão e outra dimensão, facilitando esses entendimentos sincrônicos que a nossa equipe, que outros seres ali querem nos passar para já ir nos guiando na vida, né, no geral. Uhum, É é isso maravilhoso. mesmo. Olha, o Ademir falou aqui, então vai nos dar as possibilidades de como usar essa leitura a favor dentro do entendimento de cada um. É exatamente isso, Ademir, porque a gente tem que lembrar que o nosso livre-arbítrio, né, é uma lei universal. O respeito ao livre-arbítrio é uma lei universal. Aí o que que acontece, né? É, também é um aprendizado para a gente como que a gente interpreta uma mensagem de um oráculo. Também é o aprendizado também está na interpretação. Por quê? Porque à medida que você vai fazendo as tuas escolhas de acordo com aquilo que tu interpreta, que tu entende do oráculo, daquela mensagem que chegou para você no oráculo, você vai afinando o instrumento da tua intuição. Você vai Exatamente. afinando o instrumento da tua interpretação. Porque muitas vezes a gente pega uma, e eu falo isso por mim, acredito que o Dan também tenha passado por isso. Faz A gente tira uma carta do oráculo, interpreta de uma forma, e daí no decorrer da vida você começa a perceber que não era bem isso, não era bem desse jeito, não era bem por esse caminho, né? E isso também faz parte do aprendizado, isso também faz parte do treinamento para que nós possamos nos conectar cada vez mais com a verdade mais profunda do nosso ser, a nossa essência. E essa essência, ela vai nos mostrar com mais clareza o que as mensagens dos oráculos estão trazendo. Então, a gente precisa lembrar que nós somos mestres de nós mesmos e somos os melhores mestres. Somos os melhores mestres, né? De nós mesmos. Então, a gente precisa ir afinando esse instrumento da interpretação, da racionalização, da intuição, da sensibilidade, para que essas sincronicidades, como o Dan falou, elas vão aumentando, vão se apresentando com mais clareza e mais facilidade. E aí, para a gente aguçar um pouco mais, né, Dan, a gente aguçar um pouco mais a capacidade aí de cada um de
interpretar as mensagens que a sua equipe quer trazer para você, eu combinei com o Dan aqui, a gente vai fazer uma prática com vocês e vamos dar a vocês a oportunidade de criar um oráculo pessoal agora, nesse momento, nesse momento. Vamos trazer isso aí, Dan? O que que você acha? Vamos lá. Vamos? Só que eu quero saber quem está assistindo a gente aqui, quem é que quer, né? Porque vai que a galera não quer. Aí a gente pode seguir olhando as cartas aqui, trazendo alguma mensagem, né? Dos oráculos para quem está aqui. Quero saber aí, Comenta aí. quem gostaria, comente aí com a gente, quem gostaria de criar o seu próprio oráculo aqui, uma oficina super rápida, mas bastante eficiente de criação de oráculo pessoal. Não sei se eu já te contei sobre isso, Dan, mas eu entreguei um workshop, né? De leitura oracular e criação de oráculo pessoal, que foi muito, muito especial, foi bem bacana, foi bem bacana. E cada pessoa criou o seu de uma forma assim incrível, incrível, foi bem legal. Ó, a turma resolveu falar aqui, ó. A Heleninha Lago está aqui com a gente. O Ademir disse que quer, a Laura também. A Helena falou aqui, ó. Eu costumo abrir um jogo de tarô e deixar aberto sobre uma mesa. Cada hora que passo e olho para aquele jogo, vou tendo insights. Às vezes vou ver algo que não vi na hora da conexão. Também é uma forma excelente, né, Dan, de conectar com as informações, né? É muito bom esse modelo, viu, Helena? Acho que o Dan deu uma travadinha aqui, gente. Vamos sustentar a energia aqui para que as coisas continuem fluindo bem. Enquanto o Dan volta, vocês todos aí que querem criar o seu oráculo pessoal, peguem uma folha de caderno ou um papel, uma folha de ofício, tá? É óbvio que depois vocês podem fazer diferente, né? Mas só para a gente treinar agora, peguem uma folha de caderno. Voltou, amigo? Tá sem áudio só. Abre seu áudio. Olha, então vocês que estão aqui conosco, peguem uma folha de papel e uma caneta. Só isso por agora, uma folha de papel e uma caneta, para a gente fazer esse exercício aqui. Dan, voltou aí? Tudo certinho? Voltou, voltou. Caiu aqui, mas voltou. Tá bom. Então vamos lá. Todo mundo aí com papel e caneta na mão, papel comum, gente, uma folhinha de papel comum aí já é o suficiente e a sua caneta. E agora, essa folha de papel, vamos começar pelo básico básico. Vai dobrando essa folhinha em vários pedacinhos para você depois cortar em pedacinhos assim, ó, pedacinhos pequenos. Já divide essa folha de papel em vários pedacinhos e cria pedacinhos pequenos assim, que vai ser o teu oráculo. Já faz esse movimento aí. É quase que como trazer a nossa criança interior para brincar aqui de criar o próprio oráculo. Isso é mágico, hein, gente? Isso é bem mágico. E aí, me digam aí se já cortaram os papeizinhos. Me diga também, Dan, se você já cortou aí, já rasgou, enfim, como for mais fácil para você. Lembra que agora é só um exercício para você entender e depois você pode fazer com mais calma, com mais tranquilidade, pode colorir, pode brincar, pode fazer do seu jeito aí. Então, olha, a gente vai ter vários papeizinhos pequenininhos, né? Que vai ser as nossas cartinhas, como se fosse a nossa cartinha para o nosso oráculo. E nesse exercício de hoje, aqui
breve oficina de hoje aqui, eu vou trazer algumas sugestões para você usar na criação do seu oráculo. Heleninha, quantos pedaços você quiser. Quantos você quiser, é o seu oráculo. Então, é do seu jeito. Pode ser, assim, eu só sugeriria que não sejam poucos, assim, 4, 5, 6, porque aí fica muito limitado a quantidade de opções que você traz ali, né? Mas tu pode dividir em 8 pedacinhos, 10 pedacinhos, 12 pedacinhos, aí é com você. Enquanto vocês vão cortando, eu vou trazer aqui algumas perspectivas para você. Em cada papelzinho desses, você vai colocar uma informação ali. Em cada papelzinho, você vai colocar uma informação. Essas informações é importante que estejam conectados com algo que para você faz sentido. Então, por exemplo, tem pessoas que se conectam, que são mais xamânicas e se conectam muito com animais. Então, você pode, nesses papeizinhos, escrever, por exemplo, nomes de animais. Cobra, pato, galinha, tigre, enfim, essa é uma opção. Não escrevam ainda, espera aí, só para vocês sintonizarem. Tem outras pessoas que se ligam mais com números. Então, você pode fazer os papeizinhos, por exemplo, e cada papelzinho colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e os números mestres, 11, 22, 33, 44, 55. É uma outra opção. Outra opção ainda, você pode escrever palavras que para você indicam ação, movimento. Por exemplo, no que eu tenho aqui, no que eu estou usando como exemplo hoje, eu escrevi palavras. Por exemplo, palavra apoio, coragem, meditar, medo, ação, planejamento, confiança. Eu escrevi algumas palavras que indicam ação para mim. Então, você pode usar também, se você se conecta mais com cristais, por exemplo, você pode em cada papelzinho trazer o nome, escrever o nome de uma pedra. Por exemplo, quartzo rosa, a esmeralda, apatita, que mais? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ametista, citrino, quartzo branco. Aí você pode também escrever aí nesses papeizinhos o nome de uma pedra, de um cristal. Então você escolhe aquela linguagem que para você é mais fácil você acessar. Aquela linguagem que para você é mais fácil interpretar. OK? E aí, você escreve em cada papelzinho agora uma dessas palavras, nomes, animais, cristais, o que você sentir. Você vai escrever em cada um e depois você vai simplesmente pegar e dobrar, né? O papelzinho. Você já escreveu o nome, já escreveu a palavra. Você pode desenhar também, se você é mais do desenho, você pode em cada papelzinho desenhar uma informação que para você faz sentido. Por exemplo, desenhar um coração, que indica amor, desenhar um Y, né, que indica escolha, caminhos. Você pode desenhar uma planta que traga alguma informação para você. É seu, é seu. Você vai criar da sua forma. É importante seguir uma linha, claro, exatamente. Sim, Heleninha. Sim, tem que seguir uma linha. Se é cristal, é só cristal. Se é números, é só números, né? Se é palavras, né? Orientações, é só palavras e orientações. E aí você pode criar vários oráculos diferentes para você. Um de número, um de cristais, um de plantas, um de desenho, um de palavras, um de frases e afirmações. Você pode criar um oráculo de afirmações. Entendem?
E daí, depois que você escreveu, você vai pegar, então, esse papelzinho que você escreveu, né? Aqui, ó, tá escrito, ó, coragem, né? Aqui no meu. Aí você vai dobrar, né? Dobrar pequenininho, ok? E aí, antes da gente começar a usar esse oráculo, você vai consagrá-lo. Você vai consagrá-lo. Então, quero saber se estão prontos aí para a gente fazer a consagração juntos. Tá pronto, Dan? Uhum. Tô pronto. Então, galera, ó, com as cartinhas aí, né, os papeizinhos que já estão prontos para você, você vai colocar todos eles abertos na sua frente, um ao ladinho do outro aí. Vai colocar todos abertos na sua frente. Vai fazer um movimento com as suas mãos aí, ativando o chácara das mãos. O Dan falou do chácara das mãos aí, então é através. Esses chakras são bem potentes e através deles a gente pode sintonizar, né, com as nossas cartinhas. E lembra, a gente vai usar as mãos para pegar, né, a resposta das nossas perguntas. Então vamos ativar aí o nosso chácara das mãos, esfregando uma mão na outra, na frente do coração, sentindo a energia do nosso cardíaco envolvendo as nossas mãos, potencializando essa energia. E você pode até fazer um teste, ó, depois de esfregar as mãos, faz esse movimento aqui e você vai sentir a energia como que puxando as tuas mãos uma para próximo da outra, você vai sentir a energia do campo aí na tua frente, né? Faz o teste. E aí você vai simplesmente colocar as tuas mãos assim, posicionar as tuas mãos dessa forma sobre os teus papeizinhos, vai fechar os teus olhos e vai consagrar. De que forma? Eu, a partir da minha essência divina, consagro este oráculo para que me sirva de apoio na minha evolução, que sirva de canal de comunicação da minha equipe de luz para comigo, servindo-me e apoiando-me na minha jornada. Está feito, está feito, está feito. É simples, é simples. É um comando, é uma ordem que você está dando para esses papeizinhos, para essas cartinhas te apoiarem na tua jornada, servirem como um canal de comunicação do plano sutil da tua equipe com você, né? E agora o que que você faz? Você vai dobrar todas as cartinhas, os papeizinhos. Vai dobrar em pedacinhos pequenininhos. Vai dobrar todos eles aí na tua frente. Já estão consagrados, já estão a serviço de você, né? Você já determinou e comandou para que essa energia impregnada nesses papeizinhos sirvam a você, certo? Ó, tudo dobradinho. E aí agora você vai usá-los. Agora vamos usá-los. E olha como essa oportunidade é uma oportunidade riquíssima. Você usou a tua energia, você escreveu o que faz sentido para você, né, nos papeizinhos. Você consagrou junto com a tua equipe de luz, os teus mentores, para que esse oráculo sirva a você, né, te apoiando, te ajudando na tua jornada. Veja o quanto isso representa ser mestre de si mesmo. E aí você vai agora usar esse oráculo para se comunicar com o plano sutil e receber instruções e orientações. Você com você mesmo. Você com você mesmo. Então, aqui, né, você tem na sua frente aí um instrumento, um oráculo pessoal carregado da tua energia.
da tua mestria. E agora vamos fazer o teste, né? Vamos fazer o teste? Então, você pode ter uma pergunta, trazer uma pergunta aí do seu dia de hoje, de algum desafio que você esteja vivendo hoje, ou algo para o qual você queira uma orientação, né? É, ou se você quer simplesmente uma inspiração para o seu dia de hoje, enfim, fecha os teus olhos, conecta aqui, né, através das mãos com o teu oráculo, traga a tua intenção, a tua pergunta, né? E aí embaralha ali os teus papeizinhos, embaralha os teus papeizinhos, e então, com a tua intenção, tira um deles. Tira um deles, e aí olha o que vem para você. Olha o que vem para você. E aí, se você, por exemplo, colocou números nos teus papeizinhos e você não tem tanto conhecimento de números, você pode ir no Google, na internet e pedir lá, né, o significado dos números. Se você não tem tanto conhecimento sobre cristais, você pode ir aí no tio Google e pedir, né, instruções sobre o significado dos cristais. Ou talvez você tenha uma apostila que fale de cristais, que fale de números, e aí você pode ir lá investigar um pouco mais aquela informação para te apoiar, para te ajudar a entender a mensagem, né? Eu intencionei aqui, Dan, vou querer ouvir você aí agora, né? Se deu certo aí para Uhum. você. Eu Deu. intencionei, eu intencionei aqui de receber uma inspiração para o dia de hoje, uma inspiração para o dia de hoje. E daí a palavra que saiu aqui para mim no meu oráculo foi apoio, apoio, né? E aí é muito interessante porque assim, eu vou viajar hoje à noite, né, para ir lá para o evento, como eu contei para você em Gramado, e o que mais está no meu campo nesse dia de hoje é exatamente apoio, apoio para cuidar dos meus animais, né? Eu encontrei um apoio para cuidar dos meus cachorros aqui em casa, né? Eu encontrei apoio de quem vai me receber lá em Porto Alegre, aonde eu vou ficar hospedada. E hoje eu tenho várias tarefas para fazer também de apoio a outras pessoas. Então, para mim, isso chega como assim, essa palavra indica assim para mim, você está sendo apoiada e também está apoiando a quem se abre para receber. E isso para mim é bem profundo, é bem especial, né? Para o meu dia de hoje é bem especial. E para você, amigo, galera, vocês que estão com a gente aqui, escrevam no chat aí se deu certo para vocês, como é que foi essa experiência, como é que foi aí para vocês criar o seu oráculo pessoal, enquanto o Dan conta aqui da experiência dele. Como é que foi, amigo? Olha, eu coloquei números e coloquei números mestres, como você disse. Eu tenho assim, eu gosto bastante da questão da numerologia, né, dos números, da ciência dos números. E aí me veio aqui, eu puxei só um, né? E aí veio para mim 33. Vai Uau! em- E aí ainda coloquei vai em frente. Aham, E aham. aí foi bem legal, porque vem muito. E é incrível porque sempre vem para mim essa sincronicidade desse número 33. É o número mestre, né? E aí, mais uma vez, saiu aqui. Dentre 10, saiu aqui ele. Incrível. Que maravilhoso. Espero que tenha sido a resposta certeira para você, então. Foi, com certeza. Que coisa boa. A Helena está falando aqui. Que lindo, Aninha. Gratidão. Adorei, adorei, adorei. Eu pedi inspiração para o dia de hoje e a carta foi o amor próprio que ela escreveu, né? Saiu para ela amor próprio. Lembra que te falei que preciso cuidar mais de mim? Exatamente, ela tinha me falado isso essa semana, né? E olha a confirmação, né? É realmente esse o caminho que você já escolheu e que você está seguindo. E olha que interessante,
Para o Dan saiu uma informação que provavelmente também é o caminho que ele já escolheu e veio a confirmação. Para mim, a mesma forma, né? Apoio é algo que eu já estou recebendo e que eu estou também entregando. Então, é importante a gente olhar para o fato de que os oráculos, muitas vezes, eles vêm só confirmar coisas que a gente já sabe. Porque é isso que a espiritualidade quer que a gente entenda. A gente já sabe o que é necessário, a gente já entende, a nossa sensibilidade já está mais aflorada. Mas às vezes a gente busca nos oráculos a confirmação. E ela vem. De um jeito ou de outro, ela vem. Então, minha gente, é uma forma muito mágica, né, de você buscar inspiração e orientação na tua própria mestria, na tua própria mestria. E aí você pode usar, né, esses papeizinhos simples aqui ou fazer um mais elaborado sempre que você quiser. É o seu oráculo. E você pode inventar outros ainda mais que você queira, seguindo esse passo a passo aqui simples que a gente trouxe, mas que é uma oportunidade incrível de conexão consigo mesma. E claro, Dan, que esse movimento só foi possível porque estávamos aqui ancorando, né, meu querido? Obrigada. Maravilha, é exatamente isso. Seguindo o fluxo, entendendo aí o símbolo, a simbologia, as mensagens e trazendo para a realidade ali de uma forma mais harmônica e equilibrada possível as escolhas dentro dessas respostas que vão sendo apresentadas ao longo do processo, né? Faz parte. Faz parte. O Ademir falou aqui que ele pediu inspiração para a semana e quando foi tirar, saíram duas cartas. Ele escreveu animais, né? Urso e cavalo. Então, Ademir, se você já tem um conhecimento sobre a energia dos animais de poder, você já sabe a informação que está aí para você, né? Se você Vou não. mandar para ele. Pronto, ó. O Dan vai te dar esse apoio, vai te mandar ainda as cartinhas aí do animal de poder. Mas é legal também você, né? Se você sentir isso, se aprofundar também um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre a energia desses animais, para você se conectar ainda mais com eles e receber deles o campo energético que eles têm para te entregar aí, né? E aproveitando, gente, comentando com vocês aqui, toda segunda-feira, Dan, não sei se tu sabe disso, mas toda Hum, segunda-feira no meu canal, no Ana Madiarim mesmo, não aqui no Ser Mais Você, mas no Ana Madiarim, eu faço o que eu chamo de oraculando, né? Que é uma mensagem trazendo uma mensagem dos oráculos para a semana, para cada um de nós. E aí, a cada encontro, eu sinto qual é o oráculo que, né, tá me chamando ali para aquele dia. Eu tenho, acho que uns 12, 13 oráculos aqui, então eu sinto, né, o daquele dia e trago a mensagem da semana. Então, tem vários lá já gravados, né? São lives ao vivo, de 30 minutinhos ali, e é muito bacana, porque, em geral, a inspiração, assim, vem de uma forma muito perfeita, como sabe, não é nem uma porta que se abre, é uma porteira que se abre para a gente ficar atento na semana e observar, né, algumas coisas que a espiritualidade está trazendo para a gente. Então, sintam-se todos convidados também a esse movimento. Segunda-feira de manhã, 8:30 da manhã, normalmente é o horário do Oraculando, né? E Dan, meu querido amigo, parceiro, foi incrível a gente estar aqui nesse dia de hoje movimentando essa energia. Foi realmente bem especial e eu tenho certeza que abriu o campo aí para muita gente se conectar com a sua magia, com a sua própria magia. gratidão, eu que agradeço sempre estar aqui com você, com vocês, por esse espaço maravilhoso aqui do Ser Mais Você. E gratidão, pessoal, olha aí. Vamos juntos criar os nossos oráculos, né? E a gente pode colocar num potinho, né? Ó, uma ideia. Os papeizinhos ali, coloca num potinho e de manhã você abre ali, depois você fecha ou você deixa ali durante o dia. E aí você vai encontrando mais inspiração dentro do que necessitar ali durante o dia, né? À noite, enfim.
Maravilha. Gratidão, pessoal. Gratidão, Ana. E vamos lá. Faz parte. Vamos, vamos sim. Excelente dica mesmo essa. Eu boto aqui no um caldeirãozinho de bruxa que tem aqui. É onde ficam os meus. Falar nisso, eu tenho que comprar um para mim. Uma Ah, panelinha, um caldeirãozinho preto. não. Olha aqui, ó, amigo, para você ver que eu não tô mentindo, ó. Que bonitinho. Fica. Maravilha. Então, muito grata mais uma vez a todos vocês que estiveram com a gente. Muito, muito obrigada. Espero que desfrutem, né, de toda essa energia que a gente entregou juntos aqui, eu e Dan Carvalho. Se você ainda não acompanha o trabalho do Dan, tá o perfil dele aqui na descrição do vídeo, então você pode, né, clicar aí, conhecer o trabalho dele, sintonizar com ele, aproveitar toda a entrega que esse irmão querido faz. Também tem o meu perfil, Ana Madiarim, também estamos à disposição para apoiá-los no que sentirem ser necessário, para quem se conecta com a nossa energia. E muito, muito grata pela presença de todos vocês, porque sempre que a gente está junto, a gente ancora, né? A gente ancora e manifesta energia para o planeta. Então, estamos todos a serviço, não é só a gente que está aqui na live, mas vocês que acompanham a live também, quando nos reunimos a gente cria um campo de coerência muito potente, muito forte para o planeta. Então, muito grata a todos vocês. Mês que vem a gente se encontra de novo, né, Dan? Exatamente. Então, pronto. Gente, é isso. Muito grata mais uma vez por estarem todos aqui. Foi uma grande honra a gente se reunir nesse dia de hoje, viu? Um grande beijo a todos e até nosso próximo encontro, viu? Tchau, tchau, gente.